Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco, graças ao Senhor. Mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, você que tem cooperado aí com o canal, você que tem deixado seus likes, tem compartilhado o nosso canal com seus amigos. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos e poder prosseguir nessa fé valiosa, gloriosa. Meus amados, o Senhor nos dirigiu a falar uma série sobre o tema Eleitos para uma esperança viva e nutridos com uma fé valiosa. Glória a Deus. Na primeira reflexão dessa série, eu fiz uma alusão aqui aos pontos que você vai ministrar. Eu falei sobre eleição, esperança viva e fé valiosa. Tudo isso baseado em 1 Pedro, capítulo 1 e 2. Queridos, então, é maravilhoso poder ter esse entendimento. E nesse pano de fundo eu pude falar muito acerca disso, o entendimento da nossa eleição, da nossa chamada, o entendimento, amados irmãos, de ser vencedores nessa eleição, né? Deus nos chamou para ser vencedores. Então, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, diz assim, olha, Pedro se apresenta da seguinte forma: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Capadócia na província da Ásia, na Bitínia, verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de sangue. Aleluia. Vamos pontuar essa leitura aqui para os irmãos. Queridos, Pedro aqui traz uma palavra muito gloriosa, né? A palavra é rema desde o início. Primeiro ele fala aos eleitos de Deus. Engraçado, ele não falou aos eleitos por Deus, aos eleitos de Deus. Quando ele fala aos eleitos de Deus, nós entendemos, queridos, algo muito inclusivo. É como aquele versículo que fala que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, aos eleitos de Deus. Aqui, coloca Deus como Senhor, Ele que nos escolheu. Não é o poder da escolha, não está no humano, não está na força humana. O poder da escolha está em Deus. Então guarde isso no seu coração. Primeiro, foi Deus que te escolheu. Muitas vezes, amados, nós temos a ideia de que nós decidimos servir a Deus. Eu era mau, resolvi ficar bonzinho, então aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus. Irmãos, foi Ele que te aceitou. Foi Ele que convenceu você a ser dele. Foi Ele que te chamou. É Ele que nos escolheu. E essa escolha não é agora, o dia que eu me batizei nas águas, não. Essa escolha é antes da fundação do mundo. É importante pontuar isso, irmãos, para entendermos a grandeza desse Deus. E hoje, para reconhecer, na realidade, quem somos, por que somos, onde estamos e por que estamos. Qual é o propósito, a visão de Deus em relação à nossa vida, na vivência do dia de hoje, né? Muito importante pontuar isso, né? E aí ele fala assim, verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de sangue. Então aqui, se você for entender no Espírito, a revelação no conteúdo desse versículo 2, você já vai entender a sua chamada, né? a sua escolha. Você já vai entender que a partir dessa chamada, dessa escolha, dessa filiação, dessa paternidade, você agora já é um vencedor em Cristo. A Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então o amor de Deus, o amor do Senhor é tão poderoso e nos constrange a entender de fato e de verdade que nós somos vencedores por Ele. Mais do que vencedor.
por ele, pela vida dele, pela constituição dele, pelo poder dele, pela unção dele, pela graça dele e por tudo que ele tem feito em nós. Ele nos escolheu para ser vencedores. Essa foi a escolha do Senhor. Eu tenho que ter essa convicção. Eu não posso retroceder. Eu não posso nem pensar em retroceder. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. E ele fala então, pela obra santificadora do Espírito. Meu Deus, que obra santificadora é essa? Santificação é separado para. Então, eu entendo aqui, uma obra de separação. Então, ele nos separou para ser santo. Certo? Ele pegou eu e você, colocou de lado e disse, esta é minha propriedade. E como é minha propriedade, eu vou cuidar dela. Eu vou nutrir ela, eu vou fortalecer ela, eu vou ministrar ela. Então, é muito interessante, muito importante entendermos, irmãos, a nossa posição diante dessa chamada, que é uma chamada definitiva. O Senhor nos chamou, nos escolheu, e agora nós temos então a vida de Deus. Essa vida de Deus que está em nós, ela é governante, ela é santificadora. A obra, olha o que fala aqui, ó, de acordo, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus e Pai, pela obra santificadora do Espírito. Obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e aspersão do seu sangue. Gente, o entendimento aqui é revelador demais, não é? Essa obra santificadora, então ele nos separou, nos chamou, nos separou para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Uma vez, Cristo na cruz, irmãos, derramou sangue, de uma vez por todas, para nos perdoar, nos purificar, nos santificar e nos colocar, amados irmãos, diante do Senhor. Esta obra, ela aconteceu e ela nunca vai ficar velha. Esta obra está viva, poderosa, gloriosa, né? Ela é transformadora. E aí Pedro disse assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então vamos lá, vamos entender por que ele falou assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Multiplicação só acontece a partir de alguma coisa. Não tem como multiplicar do zero. Então, a obra santificadora de Cristo trouxe uma paz em nosso interior, uma paz governante, certo? E essa obra santificadora de Cristo que deu essa paz, aqui Pedro está dizendo e profetizando que ela seja multiplicada. Essa paz precisa crescer. Amados, a paz representa o governo de Deus. Então esse governo de Deus, que já está dentro de nós, no conteúdo de sua chamada, ela precisa crescer em nós, né? Essa paz governante, esse árbitro que é a paz, precisa crescer. Então o Senhor quer governar o nosso ser completo. O Senhor quer trazer ao estado original do seu governo, isto é, mandar governar totalmente o espírito, a alma e o corpo. Essa é a vontade do Senhor. Paulo registra isso no seu livro de Tessalonicenses, na sua segunda carta, 5:18, ele fala que é para dar graça em tudo. E lá na sua carta, 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala para santificar. Então, se eu entendo que eu fui agraciado com a bênção do Senhor, irmãos, eu preciso prosseguir avançando nessa santificação tão poderosa. Eu preciso ser crescido no que diz respeito à santificação. A santificação precisa atingir todas as partes do meu ser. Então eu preciso aprender a entregar tudo, a entregar a minha vontade, minha mente, a minha emoção, o meu corpo, o meu espírito. Eu preciso colocar tudo diante do Senhor, amados, para que seja santificado, separado. Então ele fala, a graça e paz lhe sejam multiplicadas. Agora, e a multiplicação da graça? É o entendimento que a graça é um favor imerecido.
é o entendimento de que eu não merecia nada, mas pela misericórdia do Senhor eu fui alcançado. Então eu preciso, irmãos, ter o entendimento de que essa graça precisa crescer, né? Eu preciso multiplicar esse entendimento. O entendimento de que eu não sou padrão, de que eu não sou ninguém, eu só dependo dessa misericórdia, dessa graça, dessa vida, deste poder, dessa unção, dessa presença, da vida de Deus governando o meu ser para a glória do seu nome. Aleluia. E isso, amados irmãos, então, nos dá um entendimento claro da nossa eleição, da nossa chamada, da certeza de sermos vencedores, né? E nos leva, nos remete então a essa esperança viva, aleluia. Então com a graça, com a eleição, com a certeza da chamada, de ser vencedor, amados irmãos, nós temos a esperança, uma esperança viva, e aí somos nutridos com o quê? Com uma fé valiosa, porque a cada dia que você ouve a palavra, você recebe nutrição. A cada momento de comunhão com Deus, você recebe nutrição. E essa nutrição, queridos, é o alimento que te leva ao entendimento e à revelação do profundo das profundidades, ou do profundo nas profundidades do Senhor Jesus Cristo. E aí, como diz a palavra, nós chegamos ao ponto de compreender largura, altura e profundidade do poder de Deus. E então, podemos fazer um culto racional, com todo entendimento e sentir, de fato, de verdade, essa inclusão poderosa da divindade sobre a humanidade, e permanecer na terra, no campo de prova, com a vida de Deus governando todo o nosso ser completo. Aleluia. Fica comigo, porque eu prossigo amanhã com essa série. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, pelos meus irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Fica conosco e libera sobre nós a tua bênção para a glória e honra do Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã.